Sejam bem-vindos a mais uma aula da Mentoria Imparável, a mais uma mentorship. E hoje vai ser um bate-papo bem legal, porque nós estamos finalizando o nosso tema, que é desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de habilidades da liderança pessoal. A liderança pessoal, ela faz parte do processo de um desenvolvimento pessoal. Porque quando você começa a se desenvolver, quando você começa a crescer, o que vai acontecer? Você vai ou aprimorar a liderança que você já desenvolve, ou você vai desenvolver essa liderança que talvez você não tenha. Mas todos nós somos líderes. Em um momento ou outro, nós somos líderes. Às vezes somos líderes dentro de casa, às vezes somos líderes diante de algumas pessoas, às vezes somos líderes lá no nosso trabalho, às vezes nos tornamos essa referência, nos tornamos esses líderes. Quer ver como que vocês podem identificar se vocês são líderes ou não? Se as pessoas elas buscam vocês para tomar conselhos, para pedir uma orientação. Se as pessoas fazem isso com você, já significa que ela reconhece uma liderança em você. Então, talvez você não seja um líder de multidão, né? Um líder que carrega muitas pessoas, mas você é uma referência como líder. Porque as pessoas não vão buscar informação, elas não vão buscar orientação com pessoas que não são líder ou que não têm nada para oferecer. Claro que muitas vezes nós erramos, né? Nós buscamos orientação em lugares errados, mas as pessoas têm alguma coisa para poder oferecer. Talvez não seja aquilo que a gente quer, ou talvez não ensine da forma que deveria. Mas é importante a gente desenvolver essa parte da liderança. Então, qual que é o objetivo, ou os objetivos da nossa aula hoje? É compreender o conceito da liderança pessoal e a sua importância, desenvolver as habilidades essenciais de liderança através de um plano estruturado, explorar técnicas para influenciar positivamente em si e nos outros e aplicar as estratégias práticas para liderar com eficiência em diversas áreas da sua vida. Então, se eu não consigo liderar a minha vida, provavelmente a minha vida ela está bem bagunçada, ela está bem desestruturada. Se eu trabalho com pessoas, então, se eu conduzo pessoas, eu tenho que aprender a liderar, porque senão as pessoas não vão fazer como eu gostaria que elas fizessem. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho um negócio, se eu desenvolvo determinado cargo que depende disso, o que acontece? Eu tenho que aprender a desenvolver essa liderança. Isso vem do desenvolvimento pessoal. Mas o que é? Qual que é o significado? Qual que é a definição, então, da liderança pessoal? A liderança pessoal, ela refere-se à habilidade que nós temos de liderar a nós mesmos e as outras pessoas com clareza. A liderança pessoal, na verdade, ela é a liderança de nós mesmos. Mas essa liderança de nós mesmos dificilmente vai ficar isolada para nós. Mas eu preciso aprender a ter esse domínio, a ter essa liderança. Porque isso vai me trazer clareza, vai me trazer propósito, vai me trazer uma influência positiva. Isso vai impactar diretamente na minha vida. E também naquelas pessoas que estão ao meu redor. Vai envolver o autoconhecimento, vai envolver a autodisciplina, vai envolver a comunicação, vai envolver a tomada de decisão, a resiliência, e a gente vai falar de cada um desses pontos na aula de hoje. Por isso que eu falei, ficar livre se você tiver uma dúvida, se você tiver qualquer coisa para contribuir, não fique com medo, pode abrir o seu microfone aí e pode falar, porque eu tenho certeza que vai ser interessante para as outras pessoas. Então, de repente, a tua dúvida pode ser a dúvida dos demais, e é importante você fazer isso. O primeiro passo para a gente desenvolver essa liderança é o quê? É você desenvolver o autoconhecimento, é você investir no autoconhecimento, é você buscar o autoconhecimento. E através do autoconhecimento, eu vou começar a identificação das minhas forças e das minhas fraquezas. Qual que é o erro de muitas pessoas? Elas, é, elas querem ficar, muitas vezes, querendo focar em algo que elas não são boas. Eu sei que você vai ouvir a maioria das pessoas falando assim: ah, você tem que corrigir isso, você tem que melhorar isso, você tem que dar atenção nisso e tal. E claro, você tem que dar atenção para as suas fraquezas. Claro que você precisa corrigir as suas fraquezas. Só que o que a maioria das pessoas não te ensinam? O que as pessoas não te contam?
é que você não pode só se preocupar com as suas fraquezas. Você tem que se preocupar sim com as suas forças. E as suas forças você precisa é, potencializá-las. Então, se você tem algo que você é bom, você tem que focar naquilo que você é bom. Você tem que potencializar aquilo que você é bom, sem esquecer das suas fraquezas. Esse é um segredo muito importante que as pessoas não contam por aí. Muitas vezes elas falam para você focar no seu projeto, elas falam para você focar no seu futuro, mas as pessoas esquecem de falar que nós temos forças e nós temos fraquezas, e as fraquezas precisam ser corrigidas. Sabe por que que as fraquezas precisam ser corrigidas? Porque lá na frente ela vai cobrar algo de você. Quando eu não dou atenção para uma área da minha vida, quando eu não corrijo alguma coisa que eu preciso corrigir, quando eu não dou um foco, muitas vezes, nas minhas fraquezas, o preço vai vir. Aliás, para todas as coisas o preço vem, né? Uma hora a conta chega. Se você não cuidar do seu corpo, uma hora isso vai, o seu corpo vai cobrar. Uma hora vai acontecer algum problema de saúde para você. Não tô desejando isso para você, mas é um processo natural. Se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar da sua alimentação, uma hora o preço vai ser cobrado. Assim como se você não investir no seu autoconhecimento, assim como você não investir na sua área espiritual, assim como você não investir no seu relacionamento. Uma hora a conta vai chegar para uma área que você não investiu. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para as minhas fraquezas, corrigir as minhas fraquezas, mas não posso esquecer das minhas forças. E eu tenho que potencializar as minhas forças, porque é das forças que vai vir o que eu preciso para poder trabalhar as minhas fraquezas. Então, eu preciso olhar a minha vida como um todo. Eu preciso olhar isso. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso buscar esse autoconhecimento. E o autoconhecimento é a base da liderança pessoal. Porque através disso eu posso liderar a mim mesmo e eu posso liderar os outros de forma eficaz. Então, é fundamental, é crucial eu entender as minhas próprias forças e as minhas próprias fraquezas. Nil, como que eu faço isso? Como que eu começo a ter esse desenvolvimento pessoal? Como que eu começo a investir no autoconhecimento? O que que eu preciso fazer? A primeira coisa que você precisa fazer para dar um foco no autoconhecimento é fazer uma autoavaliação. Aliás, essa autoavaliação ela tem que ser periódica. Por quê? Porque você fazendo uma autoavaliação periódica, isso vai fornecer para você insights valiosos, coisas que você vai começar a identificar em você, competências, é, é, áreas de melhorias. E para isso você pode usar ferramentas, você pode usar um teste de perfil comportamental, você pode fazer algumas avaliações em você mesmo, você pode começar a analisar comportamentos, você pode começar a analisar vícios que você carrega, crenças limitantes que muitas vezes nós temos, alguns sabotadores que vão agindo na nossa vida. Eu tenho que começar a fazer perguntas para mim, eu tenho que começar a parar e fazer essa autoavaliação. E às vezes eu preciso perguntar para mim mesmo o seguinte: quais são as minhas habilidades? Quais são os meus talentos naturais? Eu tenho falado com algumas pessoas aí da mentoria e tenho trazido essas questões. Quais áreas me desafiam mais? O que que eu gosto de fazer? Tem muitas pessoas que ainda não encontraram o seu propósito. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam o sentido da vida, porque não entenderam também a sua identidade. Mas eu tenho que começar a fazer alguns questionamentos. Poxa, a vida que eu estou levando é a vida que eu gostaria? Eu estou caminhando para a vida que eu gostaria? As minhas atitudes são condizentes com os resultados que eu quero? Quando eu começo a fazer perguntas, eu começo a entrar nesse processo de autoavaliação. Porque daí eu começo a avaliar os meus atos, eu começo a avaliar as minhas atitudes. E muitas vezes eu não estou indo na direção que eu gostaria. E aí não adianta nada você ter força, você ter energia, você ter investir dinheiro, muitas vezes, velocidade na direção errada. Não faz sentido. Eu preciso colocar essa concentração todas na direção certa, que daí vai ficar muito mais fácil. Então eu preciso dessa autoavaliação, eu preciso de um feedback pessoal, tá? Que é um ponto importante. Eu preciso desse feedback honesto sobre as minhas habilidades, sobre os meus talentos naturais.
Eu preciso começar a perguntar para os amigos, para o meu mentor, para a família, para as pessoas, mas geralmente esse feedback vai vir, as pessoas vão começar a olhar para você e elas vão estranhar essa mudança, esse comportamento que você está tendo, que era algo que você não tinha. E é gostoso isso porque significa que as pessoas estão percebendo. E as pessoas que estão à nossa volta, elas são as pessoas que vão identificar isso. E talvez vão falar para você assim: cadê fulano? Cadê ciclano? O que que você fez com fulano? O que que você fez com ciclano? Que não é mais a mesma pessoa. Mas todos nós podemos mudar. Todos nós podemos identificar as nossas forças, aquilo que nós fazemos bem. Também nós podemos identificar as nossas fraquezas, que é onde eu preciso melhorar. E eu preciso ajustar isso. Eu preciso ver as minhas oportunidades, as circunstâncias nas quais podem ser aproveitadas e também as áreas de ameaça, os riscos que podem impedir o meu crescimento. Quando eu começo a focar no desenvolvimento pessoal, eu começo a avaliar isso. Eu começo a ver os riscos, eu começo a buscar, eu começo a crescer, eu quero ver isso. Eu quero ver a minha vida melhorar, eu quero ver as coisas melhorarem à minha volta. Então eu pago um preço, eu estou disposto a pagar um preço, eu estou disposto a buscar, eu estou disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. Porque não adianta nada, eu vim aqui falar para você, eu vim aqui te ensinar, eu vim aqui te dar dicas, falar sobre planejamento, falar sobre feedback, falar sobre autoavaliação, falar sobre autoconhecimento, se no fundo, você não acredita que você pode mudar, ou se no fundo, você não está disposto ou disposta a pagar um preço pelas mudanças. E eu digo mais para você, esse crescimento, ele é desagradável, ele é desconfortável e dói. Por isso que as pessoas não querem pagar o preço. Dói. Mas sabe o que é gostoso? Sabe qual que é a melhor parte? É quando as pessoas começam a olhar para você e falam assim: caramba, quem era você antes e quem é você agora? Ou as pessoas olham para você e falam assim: ah, eu sempre soube que você ia conseguir, eu sempre soube que você ia conseguir. Ou melhor ainda, quando as pessoas olham e falam assim: caramba, você teve sorte, hein? Hum. Poucas pessoas sabem qual é a luta interna que você enfrenta diariamente. Poucas pessoas vão saber quais foram as orientações que você teve e as mudanças que você teve que fazer. Poucas pessoas vão saber a dor que você sentiu por encarar essas mudanças. Poucas pessoas vão entender o processo que você vai ter que passar. Algumas pessoas vão estar perto de você e vão começar a te criticar. Outras pessoas vão estar perto de você e não vão estar nem aí para o que você está fazendo. As pessoas não vão estender a mão para você. As pessoas não vão, muitas vezes, te ajudar. Pelo contrário, muitas pessoas vão querer tirar você daquele caminho que você escolheu, das mudanças que você decidiu fazer. E tá tudo certo, tá? Muitas pessoas não entendem o seu propósito, muitas pessoas não entendem a tua intimidade com Deus, o que Deus mostrou para você, o que você está querendo para sua vida. Mas para te puxar pro buraco, vai ter muita gente, tá? Vai ter muitas pessoas querendo buscar você, é, é, trazer você de volta para aquele ambiente que elas estão. Porque elas não conseguem sair, se elas não podem sair, você também não pode. É como se elas tivessem um poder sobre você, como se elas tivessem o direito de deixar você ali naquele lugar. E aí você vai ter que fazer algumas escolhas. Às vezes você vai ter que andar sozinho. E quando você está acostumado a andar com galera, né? Quando você está acostumado a andar com mais pessoas, o que que acontece? É chato você ficar sozinho. Você vai num ambiente assim, aquelas pessoas que você não que você conhece não estão ali, você fica perdido, não é assim? Vocês não ficam perdidos quando você vai num ambiente que você não conhece ninguém, você fica é, você não sabe o que você vai fazer, você fica sem graça, você fica com vergonha às vezes até de levantar para se servir, para pegar alguma coisa. Mas quando você está com o pessoal que você conhece, o que que acontece? Poxa, você fica descontraído, você já começa a conversar, a hora vai passando, e aí você convida outra pessoa para levantar e para ela para servir, você não tem tanto receio. Por quê? Pessoas conhecidas. Só que para o lugar onde você está indo, muitas dessas pessoas não vão. Elas não podem estar lá. Elas não vão conseguir chegar lá. Sabe por quê? Porque você tem um propósito. Porque foi estabelecido para você algo, você definiu agora, você tá criando isso para você, você está escolhendo o seu futuro, você escolheu mudar, você escolheu sair da sua zona de conforto. E as pessoas vão querer trazer você de volta para a zona de conforto. Aquelas pessoas que estavam com você lá na zona de conforto. Porque elas vão ficar sozinhas, elas vão falar assim: ei, você não pode sair, não, você não pode ir embora da festa, tá? Volta aqui. Ah, não, mas eu preciso ir embora. Elas vão falar: não, não, não.
Vem aqui, fica aqui, sentado na mesa junto com a gente. Você vai embora só a hora que a gente deixar. Sabe quando que elas vão deixar? Nunca. E se elas precisarem sair dali e ir embora, elas vão e vão deixar você ali. É assim. Presta atenção na sua vida. Não foi assim durante muito tempo? Agora você precisa assumir o controle. Você precisa assumir esse governo da sua vida. Você precisa trabalhar esse desenvolvimento pessoal. O nome já diz, é desenvolvimento pessoal. É teu. É o que você quer para a sua vida. É onde você quer chegar. O autoconhecimento ele vai vir para mostrar para você, olha, você tem forças, você tem fraquezas. O que você vai trabalhar primeiro? O que é mais importante agora? Você vai ter que trabalhar todas as áreas. Então eu vou ter que olhar para a minha área espiritual e vou ter que dar um foco nela. Nil, mas como que eu faço? É muita coisa para eu trabalhar durante o dia. Ninguém falou para você que seria fácil. Ninguém falou para você que seria um açaizinho ali depois do almoço, que muita gente gosta, né? Ninguém falou para você que seria uma mãozinha com açúcar. Não, tem um preço. Tem que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que deixar algumas pessoas para trás. Porque não só essas pessoas não vão estar com você lá na frente, não só essas pessoas não podem ir para onde você vai, como a sua velha versão não vai poder estar lá. Você está conseguindo entender? O você do hoje, o você do agora, o você do passado, não vai poder entrar aonde você está querendo chegar. Você consegue ter ideia do peso disso? Você vai ter que mudar a tua versão. Você vai ter que atualizar. Sabe quando você tem que fazer uma atualização do teu celular? Às vezes você não tem opção. Teu celular fala assim, ó, tem que fazer um upgrade aqui. Você tem que ir para a nova versão. E você não tem opção, senão o teu celular não funciona. O teu computador, se você não fizer uma atualização dele, não vai funcionar. O teu antivírus não vai funcionar, você vai ficar vulnerável. Você tem que fazer uma atualização. Você, está me assistindo agora, precisa fazer uma atualização para ir para onde você, para buscar aquilo que você quer, para encontrar aquilo que você quer. Então, o teu eu do agora, o velho homem ou a velha mulher, não vai conseguir entrar lá. Para entrar lá, você vai ter que fazer as mudanças necessárias. Para entrar lá, você vai ter que saber o que que você quer. Para entrar lá, você vai ter que encontrar o seu propósito. Mas para encontrar o seu propósito, você vai ter que resolver teu problema de identidade, você vai precisar saber quem você é, porque senão as coisas não vão conseguir encaixar. O desenvolvimento pessoal é justamente isso, trazer essa reflexão, trazer esses ensinamentos e entender que eu tenho algo para fazer e eu posso melhorar todos os dias, eu posso me desenvolver todos os dias, eu posso crescer todos os dias. A liderança pessoal, que é o tema dessa aula, vai fazer com que você assuma o governo que foi te dado lá em Gênesis 1:26, para você que acredita na palavra. Se você tem dúvida do que eu estou falando, abre lá a sua Bíblia no livro de Gênesis 1:26. Vai estar falando quem você é. E além de falar o que você é, está falando para você, olha, você precisa assumir o controle. Você foi criado para governar sobre todas as coisas, inclusive sobre as suas emoções, inclusive sobre aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E talvez você ainda não chegou na sua melhor versão, talvez você ainda não conseguiu chegar onde você gostaria de chegar, porque você não quis abrir mão ainda das coisas que você precisa abrir mão. E aí é uma escolha. É você que vai ter que escolher, é você que vai ter que decidir dar esse passo. E aí eu falo novamente para ficar gravado aí para você. Para o lugar onde você quer ir, essa tua versão não cabe. Essa versão aqui não consegue chegar lá. Para ir para onde você quer ir, para conquistar as coisas que você quer conquistar, você vai precisar fazer mudanças. Você vai precisar atualizar a sua versão. Você vai precisar baixar os drives necessários para que você tenha uma configuração conforme. Talvez você tenha uma subida muito forte para subir. Com o carro 1.0, talvez você não consegue. Você vai precisar de um 4x4.
E aí você está disposto a virar um 4x4? Essa é a questão da maioria das pessoas. É não querer pagar o preço. Só que se eu sei o que eu quero para minha vida, se eu sei onde eu quero chegar, eu preciso dar os passos. Eu preciso investir no autoconhecimento. Eu preciso começar a ter autodisciplina. E dentro da autodisciplina, eu consigo ter uma definição clara de metas. Porque a autodisciplina envolve a capacidade de se manter focado e comprometido com os meus objetivos. Então, lembra lá que eu sempre falo: define os objetivos, crie metas e crie um planejamento para poder alcançar essas metas, para alcançar esses objetivos. Então, a autodisciplina é a capacidade que eu tenho de manter o foco ou me manter focado e comprometido para alcançar esses objetivos. Então, definir metas claras para alcançar esses objetivos é o primeiro passo que eu tenho que ter. E eu tenho falado isso bastante para vocês. Lembra das metas específicas, mensuráveis, né? Metas alcançáveis, metas que tem tempo, né? Eu tenho que entender o que eu quero para mim ali e tem que colocar um tempo. Planejar isso vai fazer toda a diferença. Ser claro dentro das minhas metas, dentro do meu plano de ação. Eu preciso colocar isso no papel mesmo. Eu garanto que muitos de vocês que estão na mentoria estão escutando isso desde o início do ano e alguns de vocês talvez ainda nunca não colocaram no papel. Por mais que eu tenha falado praticamente todas as aulas, eu acredito que tem gente ainda da mentoria que não colocou no papel. Por quê? Porque acha que não é importante. Enquanto eu ficar achando que não é importante, eu vou deixar passar coisas que são importantes na minha vida. Porque talvez eu possa classificar, ou talvez eu posso. Pode ser uma das minhas dificuldades, né? Das minhas fraquezas, que é colocar no papel. E aí eu preciso corrigir isso, eu preciso melhorar isso para eu poder chegar lá. Um outro ponto interessante dessa parte da comunicação, né, da liderança, na verdade, é a comunicação eficaz. Desenvolver essa habilidade de se comunicar. E o que vai me ajudar isso tudo? Essa comunicação. Vai me ajudar no meu relacionamento dentro de casa. Aliás, quando eu desenvolvo essa parte da comunicação, eu consigo conversar melhor comigo mesmo, sabia? Tem vezes, tem vezes que nem eu consigo me entender. Como que os outros vão me entender? Não é assim? Às vezes nem eu me entendo, nem eu entendo o que, que eu quero falar, nem eu entendo o que, que eu quero dizer, e aí eu quero que os outros entendam aquilo que eu quero. Aí eu quero cobrar dos outros porque não me entenderam. Mas peraí, tem hora que até eu estou meio sem entender o que, que eu quero da vida. Então eu tenho que desenvolver essa comunicação para comunicar comigo mesmo, para comunicar com as outras pessoas. E aí eu vou começar a desenvolver essa liderança pessoal, que é um ponto importante para eu ter o meu desenvolvimento. E aí, essa liderança pessoal vai envolver domínio das emoções, vai envolver gerenciamento né, das emoções mesmo ali, mas vai fazer com que eu desenvolva a autodisciplina, que eu crie minha rotina e que eu coloque alguns elementos necessários. Então, só para você entender, quando eu sei o que eu quero, eu entendo que eu preciso mudar as minhas atitudes, porque minhas atitudes me trouxeram até aqui. Só que o que vai me levar para o próximo nível são atitudes diferentes, são comportamentos diferentes. E aí eu preciso fazer a mudança na origem. Qual que é a origem? É o comportamento. Melhor, a origem são os pensamentos, né? Então, quando eu mudo minha mentalidade, eu começo a desenvolver comportamentos conforme aquilo que eu gostaria. E aí eu começo a executar. Eu executando, o resultado vai conseguindo aparecer. Quando você conseguir entender que o responsável pelo seu fracasso, pelo seu sucesso é você e mais ninguém, você vai parar de dar desculpa e vai começar a fazer aquilo que precisa ser feito. E a gente gosta de dar desculpa, né? Nós gostamos, não é verdade? Nós gostamos de dar desculpa. É muito mais fácil a gente dar desculpa. Muito mais fácil eu transferir a responsabilidade. E tem pessoas que para cada solução arrumam um problema.
Conhece alguém assim ou não? Para cada solução arruma um problema? Eu sei, eu trabalho com muitas pessoas. E às vezes eu estou trazendo soluções e a pessoa está arrumando problema para as soluções que eu tô colocando. Não era mais fácil fazer, executar? Mas não, a pessoa quer arrumar um problema. Não, mas isso não dá porque tem tal coisa. Isso não dá porque não tenho tempo. Isso não dá porque o meu marido não ajuda, porque a minha mulher não ajuda. Isso não dá porque eu não tenho dinheiro. Isso não... Sabe, vai arrumando um problema para cada solução que coloca. E tem que ser o contrário. Você tem que arrumar uma solução para cada problema que você encontra. Isso é desenvolvimento pessoal. Isso é liderança pessoal. Poxa, será que eu não estou dando desculpa demais? Será que eu não estou arrumando problema demais? Será que eu não estou reclamando demais? O que eu vou fazer para mudar? O que eu vou fazer para reverter esse quadro? O que eu vou fazer para mudar essa situação? Começar a comunicar, começar a me relacionar, começar a entender, partir para uma tomada de decisão, né? Tem muitas pessoas que têm medo de tomar uma decisão. E a tomada de decisão, principalmente uma decisão eficaz, né? Uma tomada de decisão eficaz, é essencial para qualquer pessoa que está buscando uma liderança ou uma liderança pessoal. Então, existem formas de trabalhar isso também. Eu posso analisar os riscos, eu posso ver se é uma decisão ética, enfim, eu preciso tomar algumas decisões. Só que uma coisa que eu digo para vocês, não tomem decisões baseado em emoções. Não tome decisões baseado em emoções. Sabe por quê? Porque eu posso tomar uma decisão quando eu estou com a raiva falando mais alto. E o que que acontece quando eu tomo uma decisão quando eu estou com raiva? O risco ele é 99,9% de chance de ser uma decisão errada. Quando eu estou triste, que tipo de decisão será que eu tomo? Quando eu estou com nojo, que tipo de decisão eu tomo? Quando eu estou feliz, que tipo de decisão eu tomo? E assim para cada emoção. Por isso que eu não posso tomar decisão baseado nas emoções, porque eu posso pender para um lado. Tem que tomar uma decisão racional, uma decisão coerente. E eu preciso analisar todos os pontos, analisar todas as áreas, mas a decisão precisa ser tomada. Precisa. Quando eu tomo uma decisão, eu começo as mudanças. As mudanças precisam ser gerenciadas, porque dentro das mudanças eu tenho um processo de adaptação e um processo de resiliência. Então, a capacidade de se adaptar a mudanças é crucial para eu desenvolver um ambiente dinâmico dentro daquilo que eu estou buscando. Então, eu preciso estar preparado para as mudanças, eu preciso estar preparado para os imprevistos. Eu preciso desenvolver um plano de ação, um plano de contingência, eu preciso estar disposto a ajustar esse planejamento conforme for necessário. Eu preciso manter uma mentalidade flexível, uma mentalidade aberta, cheia de novas ideias, de abordagens. Eu preciso estar apto, estar aberto a novas possibilidades, a mexer no planejamento se for necessário. E nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por problemas. E ser resiliente é isso, é você ter a capacidade de passar pelos problemas e voltar. Se for preciso recomeçar, você vai recomeçar, quantas vezes for necessário. E não vai ser do zero. Por mais que muitos achem que você vai ter que começar do zero, você nunca vai começar do zero. Você já vai começar com experiência. Se eu Ah, perder tudo hoje, eu sei como começar. Assim como eu perdi algumas vezes, tive que recomeçar. E eu comecei e andei muito mais rápido. Por quê? Por causa dessa resiliência, por causa desse crescimento contínuo. E para isso eu preciso de um compromisso com o aprendizado. Eu preciso estar buscando o tempo todo. E como que eu consigo ter esse aprendizado? Como que eu consigo esse conhecimento? A aula, as aulas que estão gravadas, as plataformas que estão disponíveis para vocês ali de treinamento, a você participar de um workshop, você participar de palestra, você ler um livro, você assistir uma live, você assistir vídeos. Eu não sei como você passa o seu tempo nas redes sociais.
E tá tudo bem se você quiser se divertir, quiser assistir um vídeo engraçado, tá tudo bem se você quiser ali ficar bisbilhotando a vida dos outros. As redes sociais é para isso, é para cuidar da vida dos outros, para assistir um vídeo, para se divertir. Mas a maior parte do tempo você pode investir em você mesmo. Você pode buscar conteúdos de qualidade. Cuidado com a diversificação, tá? Procure uma linha ou procure alguém ali que fale aquilo que você está precisando. Não fique aleatoriamente buscando qualquer coisa. Isso pode ser ruim, pode trazer um conflito de ideias para você. Busque uma linha, busque uma referência ali, assista, pegue, consuma o conteúdo, depois você muda para outro. É muito mais fácil para você ter esse crescimento contínuo dentro do teu aprendizado. Então, focar no desenvolvimento pessoal é muito importante para eu conseguir alcançar as coisas que eu desejo, para eu conseguir alcançar os meus objetivos. São pontos fundamentais para aquele que está buscando uma transformação. E a transformação ela vem desde que eu queira que essa transformação venha, desde que eu esteja disposto a pagar o preço. E tem um preço, tá? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Você quer um fone bom, você tem que pagar um preço. Você quer um celular bom, você tem que pagar um preço. Você quer um computador bom, você tem que pagar um preço. Tudo tem um preço. E aí você só consegue a partir do momento que você paga o preço. Vamos lá. Estou abrindo para dúvidas, perguntas, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Se vocês quiserem complementar também, podem ficar à vontade. Um de cada vez, para não tumultuar. Bora lá. Quem quer ser o primeiro? Alguém ou vou ter que escolher? Vamos lá? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Posso encerrar já? Vamos fazer assim, eu vou